Vamos então ao nosso tweet número 17. A neopedagogia leva ao domínio de todos os verbos por meio de um único gráfico denominado diagrama, que é este que nós vamos ver então com o professor Deck. Bem, minha gente, nós vimos através dos twitters anteriores assim uma preparação, um estudo sintático onde se insere o verbo. E hoje vamos começar a ver o diagrama, que é o objetivo nosso neste tipo de aula que estamos dando nesta fase. Dominar o verbo através do diagrama. Diagrama é este gráfico aqui, chamado também de mini laboratório para estudar qualquer verbo da língua portuguesa. Ele se divide em 3 quadros. Quadro 1, quadro 2, quadro 3. Primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro. A maioria das irregularidades acontecem aqui no primeiro quadro. No segundo quadro, somente existe uma anomalia nos verbos irregulares, mas ela se expande em todo o segundo quadro. E somente 5 verbos na língua portuguesa são irregulares no terceiro quadro. Somente 5. E aqui, neste cantinho, aqui no bloco modo temporal 2, também somente 5 verbos são irregulares. A maioria das irregularidades, das anomalias, acontece aqui. Aqui. Aqui somente uma, mas se expande em todo o quadro. E aqui somente 5 verbos são irregulares. E vamos então para, assim, demais Twitter e vamos explicar. Vamos ver o próximo. E no tweet número 18, temos: o diagrama é considerado um mini laboratório para estudo de todos os verbos, sejam eles regulares ou irregulares. Mini laboratório, onde são decompostos certos elementos e para analisar, ver as suas partículas, os elementos realmente que o constituem. E aqui no verbo também, no verbo diagramado, nós fazemos a mesma coisa. Decompomos o verbo e examinamos as peças. E então usamos esse diagrama quadriculado. Aqui, por exemplo, se situam os radicais, aqui a vogal temática, que marca a conjugação verbal, aqui o sufixo módulo temporal é sufixo e não desinência. Aqui, desinência é instrumento de concordância, ela fica aqui, né, na última coluna. Então, esse mini laboratório serve para estudar qualquer verbo, pode ser regular ou irregular. Vocês vão ver isso tudo. Tweet número 19. O diagrama, à primeira vista, assusta, mas com a sua utilização passa-se a ver sua grande utilidade para conhecer bem os verbos. Mas por que esse medo todo que as pessoas têm do diagrama, professor? Ele assusta, realmente. Porque quando a gente lança no telão esta imagem, barbaridade, desmanchar o verbo, colocar aqui, mas com o uso, cria-se assim um visual dele, um domínio. Todo mundo sabe que aqui está o presente do indicativo, que aqui está o futuro do presente, né? O futuro do pretérito aqui. Então, tudo isso fica fixo depois e passa a ser comum, passa a ser uma estrada que o pessoal domina com toda facilidade, mas tem que usar, brincar. Com isso aqui nós podemos fazer jogos, nós temos prontos jogos interessantíssimos que levam a dominar o verbo. Bom, ele assusta no visual, mas que barbaridade! Mas ele tem um mundo de informações, muitas informações. Por exemplo, esse RE e RA tônicos se enquadram aqui e esses aqui marcam o futuro do presente. Este vá, o imperfeito do indicativo dos verbos terminados em ar, da primeira conjugação, né? O ia serve para segunda e terceira conjugações. Lembrem-se que eles são quase iguais. A segunda e terceira conjugações são quase iguais. E aqui, é claro, não temos sufixo módulo temporal no presente do indicativo. O presente do indicativo não tem, mas o presente subjuntivo tem. É o E para a primeira conjugação e o A para a segunda e a terceira conjugações. De novo, segunda e terceira conjugações
são iguais aqui. Por isso que se diz que a primeira conjugação é diferente, mas a segunda e a terceira são simílimas, semelhantíssimas, simílimas. No tweet número 20, podemos observar que não é só na ciência que temos estudos científicos. E aqui, o diagrama é o fruto de um imenso estudo científico e foi aprimorado através de muitos anos de pesquisas e testagens, não é mesmo, professor Deck? Sim. Esse diagrama ele está sendo aplicado, utilizado, aprimorado, melhorado através de 35 anos. E nós fomos acrescentando informações e tornando assim adaptado para estudo de qualquer verbo. Qualquer verbo pode ser assim encaixado aqui, tendo seus elementos separados, e a gente então consegue localizar as suas irregularidades ou dizer que ele é regular porque se enquadra perfeitamente dentro do paradigma. Por exemplo, o verbo produzir, ele é somente irregular aqui. Aqui. Eu produzo, tu produzes, ele produz. Ora, o verbo produzir aqui seria com E no fim, produz. Só que, nos demais casos, ou em todo o diagrama, ele é regular. Só aqui. Então, nós nos servimos do diagrama para localizar essa irregularidade. Então, científico por quê? Porque se baseia no campus do material de toda a nossa língua e se faz um estudo e se comprova aquilo que se levantou como hipótese, que se colocou como hipótese. Então, este diagrama serve para estudar todos os verbos e por isso que ele se diz científico, porque se baseia nos fatos reais da língua e a gente vai buscar a confirmação. Então, ao gosto de cada um, no tweet número 21, a Neopedagogia oferece 2 modos de apresentar esse diagrama. A Neopedagogia utiliza 2 tipos de diagrama, o simples e o quadriculado. Ambos têm a mesma distribuição dos blocos modo-temporais, não é mesmo? Isto, observem bem aqui, este não assusta tanto, este sim, porque aqui se supõe que vai se desmanchar, demolir, decompor o verbo todo e colocando cada peça no seu lugar. Aqui não, ele é feito para deixar o verbo inteiro, né? Nós temos um manual sobre isso aqui e um DVD também super completo. A gente simplesmente pode clicar com os elementos separados, depois clica, pede para que junte os elementos e fica perfeito, a gente vê. Então aqui, ó. Isso aqui para aqueles que têm o livro, podem escrever aqui de maneira completa, sem separar os elementos. Aqui, se o professor preparou a turma para separar os elementos, não há problema, use esse diagrama quadriculado ou este mais simples, mas tem a mesma distribuição. O primeiro quadro, o segundo quadro, o terceiro quadro.